Bom dia! Tia Fernanda aqui, ó, com o coraçãozinho cheio de saudade de vocês. Bom, gente, nós vamos dar sequência aos nossos conteúdos e eu quero fazer um combinado com vocês, tá bom? Primeiro, aula de língua portuguesa, o que é que você vai precisar? Todo o nosso material. Gramática, livro-texto, caderno, lápis, borracha, fazer anotação. A nossa aula aqui, ó, à distância, mas é bem interativa. Eu vou pedir assim, olha essa questão no livro, vamos ler esse texto, vamos ler essa tirinha, vamos ver essa diferença. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês, slide, vídeo. Vocês vão ver que vai ser bem bacana, vão ser bem bacanas nossas aulas. Então, a gente vai começar com predicação verbal e eu dividi o conteúdo em partes. Então, cada aula tem um objetivo. Vou começar aqui a compartilhar meu slide com vocês, para a gente começar esse conteúdo de forma bem leve. Vocês vão ver que o conteúdo é fácil, apesar do nome, predicação verbal, tudo que tem verbo pelo meio, às vezes o aluno, verbo, mas de boa, viu, gente? Bom, primeiro eu quero falar para vocês, relembrar que lá no começo do ano eu falei para vocês que o sétimo ano é uma série muito importante, é um ano muito importante para os alunos no estudo da língua portuguesa, porque é o ano em que a gente faz a nossa introdução ao estudo da sintaxe, onde a gente começa a perceber a relação entre as palavras dentro de uma oração, dentro do enunciado. E o nosso objetivo é fazer toda a análise sintática do período simples, até o final do ano, e nós vamos conseguir, com fé em Deus. E predicação verbal é fundamental para isso. Tem a classificação do verbo. O que é a predicação verbal? É classificar o verbo. Quando eu falar, classifique o verbo quanto à predicação. Deixa eu ver qual a predicação desse verbo. A predicação desse verbo, predicação. Se acostume com o nome, predicação verbal. A classificação do verbo, viu? Para isso, vamos começar aqui. Vocês lembram que quando vocês eram bem pequenininhos, lá na escola, acho que terceiro aninho por aí, o professor falou assim, verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza, que se flexiona em relação ao tempo. Gente, vamos focar nessa história de ação e estado? Lá é tão importante isso que os professores ensinam lá nas séries anteriores e a gente pensa que não é, mas é tão importante isso. Pois vamos focar nessa história de ação e estado. E vamos olhar essa tirinha aqui do H. Tem um carinha aí que tá em cima de uma torre, parece que o castelo dele foi saqueado, né? Tá saindo fogo, tem umas flechas no chão aí. Mas ele não parece preocupado, olha a carinha dele lá, ó, feliz. E o H tá com um bando dele aí de saqueadores, são vikings, e eles vivem roubando, né, aí os outros reinos, outros lugares. E o amiguinho do H fala assim, ele não parece muito preocupado. Já o H, que está levando toda a riqueza, parece preocupado. Olha a carinha do H. Aí o H diz assim, é porque ele fez seguro na companhia de seguros H, contra saques e pilhagens. Né? Como é que o H vai fazer? Tem uma companhia de seguro contra saques e pilhagens e ele mesmo anda saqueando os castelos. Então ele vai ter que ressarcir isso tudo, né? Não é muita vantagem para o H, não. Bom, gente, vamos olhar. Eu escolhi duas orações dessa tirinha e coloquei aqui do lado para a gente entender essa história de verbo de ligação e verbo significativo. Essa é o nosso objetivo, esse é o nosso objetivo da aula de hoje, é diferenciar o verbo de ligação do verbo significativo. E perceber as sutilezas do verbo de ligação, os tipos de estado, isso também é o objetivo da aula de hoje. Então vamos lá. Ele não parece muito preocupado. Olha que nessa primeira oração aí, o sujeito simples ele, né? Está representado morfologicamente por um pronome pessoal do caso reto, mas sintaticamente a palavra ele é um sujeito simples. Nós já estudamos isso, já fizemos até prova sobre isso, sabemos disso. Predicado não parece muito aborrecido, também sabemos identificar o predicado, também já fizemos isso na prova. E também quando a gente falava sobre predicado, a gente sempre falava assim, o predicado é uma informação, ele é uma informação. Observe que nesse predicado, ele dá uma informação sobre o sujeito, e a informação do predicado é mostrar um estado aparente do sujeito, é mostrar um estado do sujeito, como ele está aparentemente. Aparentemente ele não está aborrecido, né? Aparentemente ele não está aborrecido. Aí o H fala, ele fez seguro na companhia
de seguros Agar contra saques e pilhagens. Observe que o verbo do primeiro predicado, ele indica um estado do sujeito. E o verbo do segundo predicado indica uma ação do sujeito. Ele fez o seguro, fazer o seguro. Lembra daquela história de verbo, indicação, estado, natureza? Pois olha aí. Aí é um exemplo de um verbo de estado e de um verbo de ação. Concordam comigo? Certamente que vocês vão concordar comigo. Observe aí tem um textinho escrito, né? Só para falar isso e mostrar isso que eu falei. O primeiro predicado indica uma característica, um estado. O segundo indica uma ação. Então, é isso que eu queria chegar. Vou mudar aqui de tela. Olha nessa tela 2. Esse quadrinho vermelhinho com rosa aí embaixo. Vamos ver. Os verbos de ligação, gente, são chamados também de verbos de estado por algumas gramáticas. Porque eles são verbos que indicam estado ou mudança de estado. E eles recebem esse nome de verbo de ligação porque eles fazem uma ligação entre dois elementos sintáticos. O sujeito, que é um elemento sintático que você já conhece, você já sabe reconhecer o sujeito numa oração, e um elemento sintático que você vai conhecer agora, novo, que é o predicativo do sujeito. Tia, que nome feio, estranho, parece uma coisa complexa, pois é muito simples. Gente, na primeira oração, ele não parece muito aborrecido. Qual é a característica do sujeito? Ele está como? Ou como ele não está, na verdade? A palavra não é aborrecido aí, que indica o estado do sujeito? Pois essa característica do sujeito, que está bem aí no predicado, e que está se ligando ao sujeito por meio de um verbo de estado, um verbo de ligação, isso aí é chamado sintaticamente de predicativo do sujeito. Então, nessa oração aí, o verbo parece, o verbo parecer, quer dizer, a forma verbal parece, ele é um verbo de ligação porque ele está fazendo essa ligação entre o sujeito ele e o predicativo do sujeito aborrecido. Então, tia, peraí. O verbo de ligação indica estado e ele tem que ligar o sujeito ao seu estado, à sua característica, aborrecido, nesse caso aí, né? Podia ser outra coisa, por exemplo. Minha filha está doente, nós estamos solitários esses dias, então a sala permanece calada, né? Minha mãe ficou brava. Quando eu digo minha mãe ficou brava comigo, o estado dela agora é brava. Observe que o verbo ficar indica uma mudança de estado. Ela não estava brava, mas agora ela está. Então é por isso que bem aí nesse quadrinho tem assim, ó, indica um estado aparente, contínuo, ocasional, permanente, mudança de estado. É porque existem sutilezas nessas mudanças, nesses estados. Quando eu falo assim, ele não parece muito aborrecido, é diferente de ele não é muito aborrecido. É diferente de ele não está muito aborrecido. E é diferente de ele não ficou muito aborrecido. Todos esses verbos que eu falei, nesse contexto, seriam verbos de ligação, porque indicam estados, mas estados diferentes. Um é estado aparente, o outro é, quando eu digo ele não é um estado permanente. Quando eu digo ele não está, é um estado momentâneo. Quando eu digo ele não continua aborrecido. Então, quer dizer, ele não permaneceu em estado, né, contínuo, ele não continuou assim, né? Ele não ficou aborrecido, quer dizer, ele não mudou de estado, ele não ficou assim. Então, observe que existem diferentes tipos de estado. Isso é uma riqueza da língua portuguesa, é uma sutileza. Por exemplo, quando eu falo assim, eu sou feliz, é diferente de dizer assim, eu estou feliz. Quando eu digo eu sou feliz, eu sou permanentemente feliz, eu sou uma pessoa feliz, é meu estado permanente. Quando eu digo eu estou feliz, é o meu estado momentâneo. O verbo ser e o verbo estar em português são verbos diferentes porque eles indicam estado diferente. Observe que em inglês isso não acontece. O verbo to be em inglês, ele é traduzido como ser ou estar. Então, se eu falar em inglês I'm happy, eu posso entender eu sou feliz ou eu estou feliz. Isso vai depender muito do contexto, né? Em português, não. Eu digo eu sou feliz, a pessoa entende, é permanentemente. Eu estou feliz é momentaneamente, naquele momento. São estados diferentes. Então, esses verbos de estado, gente, são os verbos de ligação. A língua portuguesa, ela facilita muito, sabe? O estudo da gramática facilita a nossa vida, porque ele já diz verbo de ligação. O nome já ajuda. Ele faz uma ligação entre um sujeito e o predicativo do sujeito. Então, é óbvio que sempre que aparecer
o verbo de ligação vai ter predicativo do sujeito, vai ter uma característica. Porque se não tiver, não vai ser ligação. Porque para ser de ligação, não tem que fazer essa ligação entre dois elementos sintáticos, entre o sujeito e o predicativo do sujeito. Olha aí, eu coloquei aí bem nesse quadrinho de vocês. Ó, indicam o estado, o primeiro tracinho, e o segundo, liga o sujeito ao predicativo do sujeito. Então, quando aparecer verbo de ligação, ele vai ter que fazer essa ponte entre esses dois elementos sintáticos. Já os outros verbos todos de indicação, processo, são os verbos significativos, que eles se dividem em dois grupos, os verbos transitivos e os verbos intransitivos, e isso vai ser a nossa segunda aula sobre predicação verbal, vai ser o nosso segundo momento. Agora a gente só precisa saber a diferença entre os significativos e os de ligação. Para isso, eu quero que vocês peguem a gramática de vocês e abram na página 319. Esse momento aqui nós vamos fazer juntos, você aí na sua casa e eu aqui na minha. Bom, gente, aí eu tenho assim, quinta questão da página 319. Nessa questão, vai falar o seguinte, que os verbos de ligação têm essas diferenças de estado que eu acabei de falar para vocês. E ele quer que você associe. Ó, quando ele fala assim, o verão brasileiro é luminoso, só um stop aqui. O verão brasileiro é um sujeito. Ó. O verão brasileiro. Mas é um sujeito simples, né? Porque tem um único núcleo, que é a palavra verão, morfologicamente representada por um substantivo. As outras palavras aí, ó, estão para explicar melhor esse sujeito, estão se referindo a esse núcleo. O verão brasileiro, sujeito, é luminoso, predicado. Observe que quando eu digo que ele é luminoso, o verbo ser aí indica um estado permanente, né? Ele é sempre luminoso. E aí eu tenho um predicativo do sujeito luminoso, que é a característica. Então eu tenho aí, ó, o sujeito, o predicativo do sujeito e o verbo ser de ligação aí, fazendo essa ponte entre eles. Olha como muda quando eu digo o verão brasileiro está luminoso. Aí é o estado momentâneo, transitório, neste momento, né? O verão brasileiro fica luminoso. Aí, ó, ele ficou, é mudança de estado. Ele não estava e aí ele, pam, fica luminoso. O verão brasileiro continua luminoso. É um estado contínuo, né? O verão brasileiro parece luminoso. É um estado aparente, igual aquele lá que a gente viu. Então, eu queria que vocês vissem essa questão só para a gente confirmar aquilo que eu falei nesse slide aqui anterior. Dos tipos de estado aparente, contínuo, ocasional, permanente. Essa quinta questão da página 319 nos ajuda a perceber os tipos de estado que tem aí, né? A sexta questão também, mas a gente vai fazer isso aí depois. Nós vamos responder essas questões em casa e depois eu vou comentá-las com você. Só para fixar melhor aqui essa história de verbo significativo e verbo de ligação. Coloquei essa outra tirinha aqui. Da minha personagem preferida, Mafaldinha, argentina, do Quino. Essa tirinha é muito atual, viu, gente? Olha que o Felipe chega à casa da Mafaldinha e ele diz, oi! Observe que o balão de fala dele, a fala dele, o oi, tá em negrito, tá bem grande, né? Parece que ele falou alto, falou gritando, oi! E ela, pss, olha que a letrinha do balão de fala dela tá menor, então ela tá falando mais baixo do que ele. Ela diz assim, pss, fala baixo, tem um doente em casa. Aí ele diz assim, Felipe, seu pai está doente? Não. Sua mãe está doente? Também não. Aí vai ao quarto, ela senta e ele fica em pé ao lado dela e ela olha para o doente, né? Que é o planeta Terra, o globo terrestre dela lá. Ela tem um globinho de estimação, a Mafalda, né? É o globinho de estimação dela. Muito comum aparecer nas tirinhas da Mafalda. Essa tirinha, ela estimula uma reflexão, né? Sobre o planeta, sobre a relação do homem com o planeta. E eu escolhi aí 3 orações para a gente fazer análise sobre essa história de verbo de ligação e verbo significativo. A primeira, quando ela fala assim, fala baixo, né? Observe que a frase é composta só por predicado, porque o sujeito está implícito, você, né? Na desinência do verbo fala, né? O verbo no imperativo, tá, então é você, fala baixo, né? O predicado aí, o verbo do predicado indica uma ação, é um verbo significativo, gente. Aí não indica estado, não está ligando o sujeito ao seu estado, é um verbo significativo. Oração 2. Tem um doente em casa do mesmo jeito. O verbo ter aí não teria como ser um verbo de ligação. Também um verbo significativo, né? Da ideia de ação, de processo.
Quando ele fala seu pai está doente, já é diferente. O sujeito simples aí, seu pai, o núcleo é pai, o núcleo do sujeito morfologicamente aí é um substantivo, mas sintaticamente pai aí é o núcleo do sujeito. Então, lembrar sempre, classificação sintática, núcleo do sujeito, a palavra pai. Classificação morfológica é um substantivo comum. Predicado está doente. Observe que esse verbo está aí está indicando o estado do sujeito, não é? E aí, esse estado aí seria um estado momentâneo. Ele está agora, ele não é doente, ele está nesse momento doente, né? E doente aí é o predicativo do sujeito, né? A característica do sujeito que se encontra lá no predicado e que está ligada ao sujeito por meio desse verbo de estado aí chamado de verbo de ligação. Recebe esse nome justamente por fazer essa ligação, essa ponte. E aí tinha a perguntinha, em qual das orações há um verbo de ligação? Você vai dizer a oração 3, porque indica estado e porque está ligando o sujeito ao predicativo do sujeito. Eu preciso que você diga o nome da função sintática. Você precisa se apropriar disso. Sujeito, predicativo do sujeito. Inclusive, nós vamos ter aula sobre predicativo depois, só sobre predicativo do sujeito, predicativo do objeto, tem outros tipos, né? Tem outros tipos de predicativos, vamos ver depois. Em quais orações há verbo significativo? Na oração 1 e na oração 2, né? São os verbos que indicam ação, processo. Então, fácil. Ficou claro para vocês essa ideia de verbo de ligação e verbo significativo, de estado e ação? Como aqueles conceitos que a gente aprende lá nas séries anteriores nos ajudam a entender isso aqui? Nada é por acaso, viu, gente? Tudo é planejado. Bom, gente, outra coisa que eu quero falar para vocês e que é muito importante é você entender que um verbo, os verbos em geral, eles não apresentam uma predicação fixa. Por exemplo, o verbo estar. O seu pai está doente, o verbo estar nesse contexto, ele é um verbo de ligação, porque ele está indicando o estado do sujeito, está ligando o sujeito ao seu predicativo do sujeito, doente. Mas não quer dizer que toda vez que você ler o verbo estar no contexto, esse verbo vai ser um verbo de ligação. Então, você tem que olhar, quando eu falo assim, eu estou em casa. Eu estou em casa, estou ministrando a aula, mas eu estou em casa. Quando eu falo eu estou em casa, o sujeito eu, estou em casa é o predicado. Esse verbo estou não pode ser de ligação. Por quê? Porque para ser de ligação, ele não tem que ligar o sujeito ao predicativo do sujeito, a característica. Cadê a característica do sujeito? Em casa. Em casa, a característica minha? Não. Você fala assim, eu estou feliz, eu estou triste, do sujeito eu, não seria... Em casa é uma locução adverbial de lugar, vocês estudaram os advérbios, né? Mas não é característica do sujeito. Agora, quando eu falo assim, eu estou empolgada com essas aulas, né, com esses novos modelos de aula, estou empolgada, quando eu falo que eu estou empolgada, aí sim, é um verbo de ligação, porque está fazendo a ligação. Então, perceba, o verbo, então, tia, então quer dizer que naquela frase, eu estou em casa, o verbo está é um verbo significativo? Sim. E quando eu digo eu estou triste, de ligação, porque está ligando o sujeito ao predicativo, indicando o estado. Quando eu digo eu estou em casa, não está indicando o estado do sujeito e nem está ligando o sujeito ao predicativo. Perceberam? Quando eu digo que um verbo não tem uma predicação fixa, é justamente isso. Então, aí tem uns exemplos que estão aí nos slides. Felipe ficou em pé ao lado de Mafalda. Esse verbo ficar aí não é de ligação, é significativo, porque não está ligando, né? Não está indicando o estado, não está indicando o Felipe ao seu estado, né? Tem em pé, que é o modo, né? Uma locução adverbial de modo, como ele ficou. Mafalda ficou preocupada. Nessa letra B já tem aí, ó. Mafalda ficou preocupada. Eu já tenho o predicativo do sujeito preocupada, que indica o estado do sujeito. Então, o verbo está indicando o estado. E que estado é esse? É uma mudança de estado. Ela ficou preocupada. Predicativo do sujeito, verbo de ligação. De boa. Então, preste atenção. Para você também perceber isso, você vai ver lá no nosso livro, na segunda questão da página 315, eu inclusive passei essa questão para casa. Vocês vão ver isso. Um verbo que ele pode ser usado como verbo de ligação ou como um verbo significativo, que é o verbo andar, né? Quando eu falo eu ando pelo parque todo dia... Então, eu ando, eu caminho, né? Então, andar aí é verbo significativo, é ação. Quando eu digo eu ando preocupada com esse coronavírus, eu ando preocupada, eu estou preocupada. Aí, esse verbo andar não é mais ação, é estado, aí já é verbo de ligação. Então, perceberam como é simples?
para a gente finalizar nossa aula, para vocês fixarem bem o conteúdo, vocês vão fazer o seguinte, tá aí a tarefa, ler páginas 312 a 314 da gramática, que tem um conteúdo que eu expliquei aqui, tá lá na gramática, e responder essas questões. Por que a senhora pontuou essas questões 1 e 2, da página 315, a questão 6 a 316, a questão 5 e 6 a 319? Porque essas questões são as questões sobre o que eu falei nesta aula de agora. São sobre verbos de ligação e verbos significativos. São sobre os tipos de verbos de ligação, os estados, estado permanente, estado aparente, né? São essas sutilezas sobre os tipos de estado do verbo de ligação, você perceber dentro de um contexto quando um verbo é de ligação e quando não é, e quando ele é significativo. Então, eu preciso disso. Espero que vocês tenham compreendido, eu tenha alcançado o meu objetivo. Perguntas, podem enviar perguntas para a tia Fernanda, eu vou tirar todas as dúvidas de vocês. Façam as questões, depois eu vou mandar o gabarito, vou comentar as questões, aquelas mais complexas, e aí vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, predicação verbal, parte 2, sobre os verbos significativos, ok? Beijo no coração de cada um de vocês, estou com muita, 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 muita saudade.